Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Irineu, eu sou enxadrista e eu também sou engenheiro de software e de inteligência artificial. E eu queria te fazer uma pergunta. Antes de um torneio, você já imaginou ter uma forma rápida de entender como o seu adversário joga, antes mesmo da partida começar? Se você já se fez essa pergunta, eu venho te apresentar aqui a solução, que é o Irineu Chess AI, o parceiro do enxadrista. É uma ferramenta criada para análise e preparação para torneios de xadrez. Ela serve tanto para reconhecer posições em tabuleiros 2D, seja no navegador, seja num livro PDF que você queira identificar uma posição. E ela também serve principalmente para se preparar contra um jogador específico. Vamos supor que você vai jogar contra aquele jogador que você joga sempre. E aí você sabe o nick dele do chess.com ou o nick dele do Chess. Ou você tem uma base de dados PGN das partidas dele, que são coisas que se acha livremente online, são informações públicas, né? Então, através disso, aqui na nossa ferramenta, o Irineu Chess AI, a gente consegue preparar um dossiê contra esse jogador. Ou seja, a gente consegue ver todo o que ele joga de brancas, as respostas que ele vai fazer para cada resposta que você der nas aberturas, as linhas dele de pretas, dependendo do que a gente quiser importar aqui, o software ele permite que a gente faça tudo isso. Então aqui na tela a gente tem como exemplo uma base que eu criei das partidas do Cricor. Então eu importei aqui as partidas do chess.com e as partidas do Chessbase, que eu tinha uma base de dados aqui com partidas dele. Então a gente consegue clicar aqui em preparar contra jogador e a partir daí a gente consegue navegar as variantes e se preparar contra as respostas mais frequentes daquele jogador. A gente consegue ver onde é que ele perde mais, as linhas que ele tem mais dificuldade. E com isso a gente consegue fazer uma preparação efetiva antes de um torneio, ainda que a gente não tenha tanto tempo para isso. Então aqui a gente consegue ver que o Crico ele joga mais cavalo F3 no lance 1. E a partir daí a gente consegue ver as ramificações de lances, bem como uma lista de partidas aqui embaixo, bem como o rating médio dos adversários. A gente consegue abrir análise nessa partida, a gente consegue criar estudos aqui dentro do nosso software, E o principal, a gente consegue criar base de dados para se preparar contra qualquer jogador. Vamos supor que eu queira me preparar contra o mestre internacional Molina, que também é um grande jogador brasileiro. Eu vou criar aqui um perfil, Molinas jogando de brancas. Colocar aqui o nick dele no Lichess, que é Roberto JB Molina. E o nick dele no chess.com, que é Roberto JBM. E também vou importar uma base de dados que eu preparei aqui, que são as partidas dele de brancas, que eu fiz um apanhado e exportei, usando qualquer outro software ou qualquer outra fonte que você tenha. Após salvar aqui o perfil dele, e após salvar aqui o perfil do Molina, eu posso clicar aqui em cima, selecionar o perfil dele, clicar em baixar ou atualizar partidas. E nisso ele vai começar a puxar todas as partidas que ele identificar das fontes que a gente selecionou. Aqui ele clicou, ele vai carregar primeiro o chess.com, depois as do Lichess e depois as do PGN. Lembrando que são informações públicas que estão na internet e aqui a gente está fazendo um apanhado delas. E isso ajuda muito quando você sabe o nick daquele jogador que joga na sua cidade, que joga no clube de xadrez, ou um adversário que você saiba o nome dele e consiga base de dados de partida dele. Então esse software é muito útil para isso, porque ele combina várias fontes diferentes em uma base de dados e te ajuda a preparar para um adversário. Bom, aqui eu aguardei e ele carregou as partidas do Molina, Então eu vou clicar aqui para abri-las, E aí nisso a gente já consegue ter a noção do que ele joga de brancas, e se preparar para responder a qualquer lance que seja, vendo os lances mais frequentes. E além disso, nós também temos aqui outra ferramenta disponível, que é o Scan AI, que ele é nada mais que um modelo treinado por mim de Deep Learning, que ele é capaz de reconhecer posições 2D de xadrez e transformar ela em notação para que você possa analisar essa posição. Então vamos supor que eu estou vendo aqui um vídeo do meu youtuber favorito,
Ou vamos supor que eu estou vendo uma live stream, ou que eu estou analisando uma posição em um livro, ou qualquer que seja a minha necessidade de identificar uma posição, eu posso selecionar aqui a janela que eu quero capturar. Eu posso clicar aqui em adicionar recorte manual e escolher uma região da janela para ficar fazendo capturas, né? Então eu vou selecionar aqui a região do tabuleiro, criar aqui um perfil. E ao clicar aqui em capturar, ele vai capturar o tabuleiro aqui da posição que a gente está vendo. E nisso ele vai reconhecer a posição. E aqui o que a gente tem que fazer é só escolher de quem é a vez de jogar. E no caso aqui é a vez das brancas, né? E como a tela já foi capturada, a gente pode vir aqui para a aba da análise. A gente pode importar a visão que a gente está tendo lá na tela. E a gente pode clicar aqui em Start Engine para analisar a posição que está na tela. Então aqui analisando, a gente observa que tem mate em 2, com torre por F6, G por F6 e bispo H6 checkmate. Vale ressaltar que essa ferramenta ela não pode ser utilizada para trapacear, pois nós temos ferramentas anti-cheat embutidas na aplicação que reconhecem se você está jogando ou não uma partida, né? E eu criei isso para que isso seja apenas uma ferramenta de estudo e nunca uma ferramenta para obter vantagens indevidas. E além disso, nós temos aqui também outra funcionalidade, que é também parte desse Scan AI, que é a possibilidade de identificar padrões através de um repertório de aberturas que a gente importe aqui para dentro do Scan AI. Por exemplo, eu tenho essa posição aqui, e aí eu quero saber se ela faz parte de algum repertório meu de aberturas, e saber que lance que levou até essa posição aqui. Vamos importar essa posição aqui dentro do Scan AI. Vou adicionar aqui o recorte manual na janela que eu já tinha selecionado. Eu vou selecionar aqui a região do tabuleiro que eu quero capturar. Criar aqui o nome do perfil e clicar em capturar. E nisso, automaticamente ele vai aparecer aqui no Screen Crop. E ao capturar aqui o que está na tela, eu consigo ver se essa posição faz parte de algum dos repertórios de abertura que eu tenho importados aqui nele. Então vamos aqui para o navegador de repertório. Vamos sincronizar com a captura. E vamos clicar aqui em buscar a posição. Eu tenho esse repertório ativo aqui de catalã, que é um repertório que eu comprei no Chessable. E eu importei algumas das variantes para cá. E olha que bacana, automaticamente ele encontra os lances de abertura que levaram até aquela posição que a gente está vendo aqui na tela. E ainda aqui no navegador de repertório, como o nome diz, a gente consegue também estudar aberturas aqui dentro. A gente consegue importar um repertório nosso aqui dentro e ficar vendo os lances dele. Além disso, aqui dentro nós também temos uma ferramenta que é o treinador PGN, que ele permite que a gente importe PGNs com exercícios de tática que a gente tiver e que a gente treine usando esses PGNs utilizando repetição espaçada, né? E isso é muito útil para o reconhecimento de padrões. E aí você pode importar qualquer coleção que seja do seu gosto, né? Então esse é um software multiuso que atende às minhas necessidades no dia a dia como enxadrista e que eu tenho certeza que vai ser de uso útil para muitos enxadristas aqui da comunidade, né? Então se você tem interesse nesse software, basta entrar em contato comigo, eu estou deixando o meu WhatsApp aí e também os meus contatos, né? Então eu agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham gostado e que vocês se interessem por esse software que é muito útil.